Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, pois nesta videoaula vamos dar continuidade sobre os nossos estudos, sobre o solo, tá? Vamos aprender um pouco mais, aprofundar sobre o solo humoso, que a gente já sabe que é aquele solo que tem muito humus, não é mesmo? Tem muito nutriente, tá? Um conteúdo que a gente já falou. E aprender um pouquinho mais sobre agricultura. O que é agricultura? Qual que é a função dela, tá? Existem vertentes? Quais são os tipos de agricultura? Beleza? Então tem um texto muito interessante também lá na página 73, não deixem de ler, tudo bem? E vamos então iniciar a nossa videoaula. Bom, então resumindo um pouquinho do que a gente já disse, tá? O solo, de modo geral, é formado como a consequência de fragmentações e alterações químicas de rocha, tá? Então, o solo, de modo geral, existem vários, lembram? Argiloso, né? Então, aqui eu estou falando de modo geral. Então, a partir de pequenas fragmentações, tá? O que são fragmentações? Pedaços, pedras que vão se fragmentando, ou seja, vão quebrando até se tornar aí o tipo de solo que a gente está falando em questão, tá? E o estabelecimento também de certos micro-organismos, tá? Então, muito importante falar disso. Vamos falar nessa videoaula dos micro-organismos que fazem parte do solo e são importantes para o solo, tá? Principalmente no solo humoso, que é o tema da nossa aula. Sim, ali existem micro-organismos que são extremamente importantes para a manutenção do solo, né? Que vão ser importantes aí para as plantas se desenvolverem e deixar o solo rico em nutrientes, né? Com as propriedades de um solo saudável, tá? Então, olha só, dessa forma, eles liberam os nutrientes que precisam para o seu crescimento, viabilizando a formação dos vegetais. Eles quem? Bactérias, tudo bem? Micro-organismos, existem alguns fungos também, tá? Que auxiliam aí a manter o solo bastante rico em nutrientes, que vai ser extremamente importante aí para o desenvolvimento dos vegetais. Quando está aqui no final dessa frase, viabilizando a formação de vegetais, ou seja, a planta se desenvolver, né, crescer as folhagens, né, no caso, a formação dos vegetais, cenoura, né, os legumes, cebola de cabeça, tá bom? Então, esses micro-organismos, organismos extremamente pequenos, quais? Bactérias e fungos, são extremamente importantes e existem no solo, principalmente no solo humoso, que é o tema da nossa videoaula. Tudo bem? Bom, então vejam só, solo humoso apresenta cerca de 70% de humus, tá? Seres em decomposição e organismos vivos, tá? Além de possuir água e ar. O solo humoso, pessoal, geralmente o que a gente está falando, ele é úmido, tá? Ele não é encharcado. Se a gente pega nele, tá? A gente sente a umidade dele e a presença de ar dentro dele também, como a gente já falou em outras videoaulas, tá? Então, seres em decomposição. O que é isso? Matéria orgânica, tá? Então, pode anotar aí que é um conceito importante, beleza? Nós vamos falar várias vezes disso daí. Seres em decomposição. Matéria orgânica em decomposição, tá bom? Então, o que pode ser? Exemplos. Restos de fruta, casca de ovo, casca de melancia. Isso daí são matérias orgânicas, tá? São resíduos orgânicos. Posso chamar de matérias orgânicas ou resíduos orgânicos, tudo bem? Então vejam só, a partir da hora que
eles vão para o solo, entram em contato com micro-organismos, lembra? Vejam só, micro-organismos, eles iniciam um processo de decomposição deste material, deste resíduo, que é extremamente importante para o solo humoso ficar rico em nutrientes. Legal, né? Então, quais animais, né? Aí, então, seres em decomposição. Seres em decomposição que eu estou falando é a matéria orgânica, tá? Pode ser, por exemplo, aí, frutos, legumes ou inclusive alguns animais mesmo. O animal morre, né? O que aconteceu com ele? Ele vai ficar em cima do solo, né? Provavelmente se ele morrer no solo, ele vai ficar no solo e há início de ação das bactérias que vão decompor, né? Bactérias e fungos que vão decompor o corpo deste animal, tá? E organismos vivos. Agora, quem que são esses organismos vivos que vão auxiliar também aí no processo de decomposição? Minhocas, tá? Minhoca, então falou de solo humoso, então, né? É minhoca mesmo. O solo humoso tem muitas minhocas, tá? Por isso ele produz muito humus, tá? Que é aí, ó, resultado de uma composição do solo humoso, tá bom? Então tem minhoca. O solo humoso vai apresentar muitas minhocas que vão auxiliar a deixar o solo mais airado, tá? Com ar, pessoal. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso daí. Solo airado. Vou airar aquele solo. Foi tema também de uma videoaula nossa já também. Beleza? Então, minhoca vai apresentar bastante. E essa bactériazinha aqui, ó. Renan, você tá vendo bactéria aí? Não, não estou vendo, pessoal. Mas, isso daqui é uma raiz, tudo bem? Nessa raiz, há nesses, como se fossem esses calos aqui, tá? São essas bolinhas. Há uma associação aqui que a gente chama de simbiose. Não preocupa com isso agora, tá? Simbiose é uma associação entre dois organismos. Um organismo que é a plantinha, tá? Na realidade, a planta tá lá em cima, aqui é a raiz dela. A gente tá vendo só a raiz. Com esses calos. O que há aqui? Bactérias do gênero Rhizobium. Pode anotar que é importante, pessoal. É um nome difícil, um pouquinho, né? Mas está aí, podem copiar. Bactérias Rhizobium, tá bom? Que elas vão fazer? Elas vão ser extremamente importantes no processo de fixação de nitrogênio. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Bom, realmente, pessoal, mas o que a gente tem que saber? Há bactérias que conseguem extrair o nutrientes, né, que é o caso do nitrogênio, que está presente no solo. Nitrogênio é um elemento, tá, pessoal, que pode estar presente no ar, como a gente já falou um pouquinho, mas também no solo. E ele serve como nutriente também. E quem que pega esse nutriente e passa para a planta? Olha elas aí, as Rhizobium, beleza? É uma espécie de bactéria que consegue fazer, né, essa fixação, ou seja, pega essa disponibilidade de nutriente que está no solo e leva para a planta, né? Então o que tem no solo humoso? Vários micro-organismos e vários seres vivos. Tem muito, mesmo se a gente não vê, né? Você não está vendo a olho nu, mas existem muitos, são vários mesmo, tá bom? Então, o solo humoso, então, nós podemos utilizar aí para um tipo de agricultura, não é mesmo? Só que existem dois tipos de agricultura, que nós chamamos de agricultura familiar e o agronegócio. Tenho certeza que vocês já viram aquela propaganda lá na televisão. Agro é pop, é top, não é mesmo? Pois é, o agronegócio é um negócio, como o próprio nome já diz, tá? Ou seja, gera lucro. Para quem? Para o país. Principal fonte de renda do Brasil, pessoal. O agronegócio.
O que é o agronegócio? Plantio. Vocês acreditam? É uma agricultura, né? Agricultura é plantio de legumes, verduras, tá? Que vão ser utilizadas por nós. O agronegócio é nada mais, nada menos que uma agricultura. Só que uma escala enorme. Vejam essa imagem, pessoal. Isso daqui é um plantio, né? Provavelmente, não sei de qual grão, mas parece ser uma folhagem, né? Enfim, que vai ser utilizada por quem? Por nós. Quando a gente vai comprar lá no supermercado uma alface, uma couve, uma cenoura, de onde que vem? Dessas fazendas enormes, pessoal, chamadas, né? As fazendas, né? Nós podemos chamar de agronegócio. E a agricultura familiar, tá? Representado aí nessa imagem à esquerda, ela é mais de subsistência. O que é isso? Ou seja, eu planto para eu mesmo usar, né? Eu vou plantar uma alface, né? Uma couve, um manjericão, para eu mesmo usar ou vender em pequena escala. Eu vou vender para o meu vizinho, vou vender para o meu colega, tá? São duas vertentes que tem aqui no Brasil, a agricultura familiar e o agronegócio, que utilizam aí o solo humoso, né? A agricultura familiar é toda forma de cultivo de terra que pode ser administrada por uma família e emprega também outras pessoas para trabalhar na fazendinha deles, tá bom? Conceitos importantes. Monocultura, plantio de um tipo de espécie só. O que é cultura? Tá? É uma agricultura só de uma espécie. Monocultura de alface, monocultura de café. Tá? Muito comum em agricultura familiar, tá bom? Pode haver também alguns com vários tipos de espécies, tá bom? Como por exemplo aqui nesta imagem. Aqui podemos ver um alface crespo, roxo, um alface comum, né? Aqui parece ter uma couve. Então isso daqui é uma monocultura? Não. Isso daqui é uma monocultura, tá bom? Então, um conceito importante aí. Então, olha só, ainda que a agricultura familiar seja uma atividade muito importante para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural, né? A principal característica, ela está associada também à policultura, tá? Ou diversos tipos de produtos. O que é isso? Como a gente já disse, vários tipos de produtos, tá bom? Exemplos: legume, verdura, né? Que vai ser milho, café, mandioca, feijão, arroz, trigo, leite e dentre outras variações. Então eu posso apresentar uma monocultura ou uma policultura. Mais de uma quando eu estou falando da policultura, tá bom? Então, vejam só. A agricultura familiar, adota as práticas de cultivo mais sustentáveis com a produção de alimentos orgânicos. O que é isso? Alimentos livres de venenos ou agrotóxicos. Onde que vão ser utilizados os agrotóxicos? No agronegócio, tá bom? Então, vejam só. O uso em excesso de agrotóxico e o desmatamento para o cultivo de produtos pode causar vários impactos ambientais, né, nos diversos ecossistemas. Então, uma foto aí representando o agronegócio. Vejam o quanto ele é extenso, pessoal. E o solo humoso aqui embaixo, né? Então, o que acontece? Como é muitas plantas, né? Como é uma área muito grande, mesmo o solo estando bom, né, o solo humoso estando com os nutrientes, com os micro-organismos, ainda não é o necessário, ainda não é o suficiente. Então, eles utilizam aí os agrotóxicos para dar conta de todo o plantio. Então, olha só, o agronegócio é a junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Cadeia produtiva agrícola. Agricultura, tá? Todo tipo de agricultura, seja monocultura, policultura ou pecuária, que é a criação de gado. Então, o que são os agrotóxicos?
Agrotóxicos, produtos químicos largamente utilizados no setor da produção agrícola, garantindo a produtividade das lavouras. Exemplo: glifosato, 2,4-D, mancozeb, atrazina. Nomes difíceis, não é mesmo? Sim. O que a gente tem que saber? São utilizados no agronegócio para manter aí o fruto ou legume grande, né? E evitar que possíveis pragas ou animais ataquem as lavouras, ataquem aí o agronegócio deles, seja a soja, café ou tipo de produto que a fazenda está produzindo. Exemplos aí de agronegócio, exemplos aí de agrotóxicos. Existem inseticidas que vão combater inseto, herbicidas que vão retirar ervas daninhas, tá? São pequenas ervas aí que podem competir com a soja, o plantio da fazenda. Fumigantes, bactérias que fazem mal ao solo, tá? Raticidas, combate rato, desfoliantes, combatem folhas que não precisam estar ali, e fungicidas. Todos esses são utilizados no agronegócio, tá bom? Ou na agricultura tradicional, que muitos também podem se referir, beleza? Então vejam que esse excesso de veneno, tá? Que é agronegócio, que são os agrotóxicos, eles vão infiltrar no solo. Tá aí então uma diferença, né, do solo agora de um agronegócio de uma agricultura familiar. O solo da agricultura familiar é muito mais saudável, por isso que ali desenvolvem produtos que nós chamamos de orgânicos, tá bom? Pois não liberam aí esses produtos tóxicos. Aí uma curiosidade, tá, pessoal? Liberando até utilizando aviões em grandes fazendas, é uma maneira de facilitar, né, as pessoas utilizando roupas especializadas. E olha só que legal essa reportagem, pessoal. Coloquei 2 referências, tá? Podem conferir se vocês quiserem, é muito interessante. Que diz: deixar as crianças brincar com a terra são algumas atitudes que podem ajudar a criança a melhorar a imunidade. Já ouviu falar, você já ouviu algum adulto falar: a gente tem que melhorar o nosso sistema imune, melhorar a nossa imunidade, não é mesmo? Isso é algo extremamente importante, principalmente em época de pandemia. Uma das formas de nós, principalmente crianças, tá? De melhorar o sistema imune. Brincar com terra, tá bom? É uma forma assim, tá? Na terra, no solo moço, como a gente aprendeu, né? Existem dezenas de bactérias, micro-organismos, alguns fungos também, que podem ser bom para a gente. Quando a gente pega aquela terra molhada, né? O contato dessa terra com nós faz bem para a nossa saúde, tá? Então aí apenas uma curiosidade, tá? E os exercícios, então, vocês vão fazer para mim a leitura da página 73 e uma atividade extra aí. O que vocês vão fazer? Tirar uma foto com as mãos sujas de terra. É claro que para quem tem condições, tá, pessoal? Beleza? Não é obrigatório. Quem tem um quintalzinho aí em casa não precisa de sair correndo, né? De sair na rua para pegar terra sem procedência nenhuma, porque temos que tomar muito cuidado. Vejam só, existem alguns tipos de terra que a gente não sabe da procedência, podem apresentar alguns micro-organismos, algumas bactérias que fazem mal para a gente. Então, posso sair por aí pegando qualquer tipo de terra? Não. Não pode, mas se na sua casa, na casa do seu avô, de sua avó, tem uma hortinha com a terra limpa, que você sabe a procedência, você pode ir lá brincar um pouquinho, sujar um pouquinho a mão de terra, pois ela é extremamente importante para a sua saúde. Então, se você tem essa disponibilidade em casa, né, se não for muito difícil, podem lá tirar uma foto com as mãos sujas da terra ou solo moço, como a gente aprendeu, e enviar para a gente. Tudo bem?
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula. E não se esqueçam, juntos no caminho certo.